Esta semana, Ricardo Araújo Pereira confessa-se cariado. Pedro Mexia declara-se descortinado e João Miguel Tavares sente-se encornado. Está reunido o Governo Sombra. Ora viva, sejam bem-vindos neste final de semana em que o Governo acaba de sofrer uma baixa em combate com a demissão do Ministro da Defesa na sequência da já longa novela das armas roubadas em Tancos. Azeredo Lopes terá sido atingido por aquilo a que no jargão militar se chama fogo amigo, Ricardo Araújo Pereira. Não, eu acho que ele foi atingido por aquilo que se costuma chamar a realidade. Que aleija muito. Aleija, a realidade sabe aleijar. Isto, eu gostava de tratar a demissão do Azeredo Lopes como foi tratado o desaparecimento das armas. Que numa primeira fase foi, no limite, se calhar não houve roubo. E nessa medida eu diria que talvez no limite, se calhar não houve demissão. Talvez, eu não vi ainda, não tenho dados que sustentem isso. A seguir eles disseram, também roubaram estas armas, não prestavam para nada. E nessa medida eu gostava de dizer, também este ministro não prestava para nada. Tudo o que se disse sobre as armas pode ser agora aplicável a esta situação. Sim, plausível ao ministro. A informação do Jornal Público, que o Jornal Público trazia na primeira página esta sexta-feira, dizia que a saída de Azeredo do cargo já é defendida dentro do Governo. Pois. Terá pesado nesta decisão do Ministro de se demitir? É possível. Eu não sei porque é que o Público diz, vai especificamente buscar ao Governo, porque há... Aí é que está o fogo amigo. Sim, pois, exato, mas como há 10 milhões de pessoas em Portugal, não é? E aparentemente só uma é que achava que o Ministro não devia demitir-se, que era o próprio. E não sei o que é que aconteceu agora, mas... António Costa também, durante vários dias, disse que continuava a confiar plenamente no Ministro. Mas uma coisa é o que o Primeiro-Ministro disse, outra coisa é o que ele achava. A gente sabe que nem sempre coincidem, não é? Mas achei interessante a perspicácia do Ministro de, ao fim de largos meses de toda a gente ter dito este senhor tem que se demitir, ele ter pensado, espera aí, se calhar eu tenho que me demitir. E fez. Azeredo Lopes diz que se demite para evitar que as Forças Armadas fossem desgastadas pelo ataque político ao ministro que as tutela. Isto são expressões do próprio Azeredo Lopes. Será que vai a tempo para evitar esse desgaste, João Miguel Tavares? Eu tive que ir buscar uns lencinhos de papel quando vi isto. Sim. Pela final, ele demitiu-se apenas para proteger as Forças Armadas. Foi tão bonito isso. Foi tão bonito. Ao fim disto tudo, ao fim da maior palhaçada que existe, assim, acho que deve ter sido a maior palhaçada do Exército desde o tempo em que nós vivemos em democracia. Ele diz que é só para proteger. Talvez já. É só para proteger as Forças Armadas e de um ataque político. De um ataque político, que é extraordinário, que é esta gente chama ataque político a pessoas que estão a escrutiná-los, a pedirem-lhe responsabilidade política. Não há ataque político nenhum. Existe uma imbecilidade política dele, durante longo tempo não percebeu o que é que lhe estava a acontecer. Agora há ataque político. Esta coisa de... ainda consegue fazer-se de vítima, não é? E é inacreditável. Eu no outro dia conheci mais um pormenor desta história que eu entretanto me tinha passado despercebido, que é, vocês viram onde é que o ladrão que roubou as armas de guerra as escondeu? Em casa da avó. Em casa da sua avó. Epá, isto não é um sítio bom para esconder o que quer que se rouba. Eu desafio-vos a inventar um final mais absurdo para... E depois, o criminoso escondeu as armas de guerra em... Não há hipótese de fazer melhor do que em casa da sua avó. Não há hipótese. Avó, ficam aqui estes obuses, está bem? Eu já volto. A camisola estava ótima. Esta demissão de Azeredo Lopes será um alívio ou um pesadelo para António Costa, Pedro Mexia?
depende da opinião que cada um tiver sobre António Costa, porque o que aconteceu aqui aconteceu exatamente com a ministra Constância Urbano de Sousa. Só que, neste caso, com menos tempo... Bem, já há muito tempo que o caso se vem arrastando. Que é, as pessoas podem, tanto num caso como no outro, podem dizer uma de duas coisas, que é, não, António Costa mantém-se fiel aos seus ministros, não os deixa cair, está com eles ainda nos momentos difíceis. Ou então, pode dizer, não, António Costa, quando tem ministros a ser atacados, deixa-os fritar, enquanto disso não se fala mal nele, a ele nada se cola, como já se percebeu. Não é impossível que este governo faça alguma coisa que seja culpa de António Costa. Estamos a acabar a legislatura, já percebemos isso. E pronto, e acaba tudo bem. Depois o ministro sai, entra outro. E o caso está terminado. Só que este caso não está terminado. Este caso não está de todo terminado com a admissão do ministro. O problema da metáfora da morte política é que o morto político não cheira. Se cheirasse, seria mais fácil. Dava sinal. Ó Sr. Ministro, está um cheiro aqui no Ministério da Defesa que realmente indica que o senhor... Recolha ao cemitério da política. Sim, o senhor faleceu politicamente há 3 meses. Portanto, começa a tornar-se... As pessoas já se estão a queixar e assim não dá, é pena. O ministro demissionário diz-se alvo de um ataque político, nega ter sabido da já famosa operação de encobrimento levada a cabo pela Polícia Judiciária Militar, mas não deu ainda mais explicações sobre aquilo que sabia ou que teria a obrigação de saber. Em todo caso, este é um tema a que voltaremos inevitavelmente mais adiante, ainda neste Governo Sombra. Governo Sombra em que o Pedro Mexia toma posse esta semana como ministro da máxima culpa. Culpa de quê, Pedro Mexia? Sim, isto é inspirado num poema do Mário Cesarini que diz: da má distribuição da riqueza e das coisas boas da terra, todos, sem exceção, têm a máxima culpa. E aqui pode-se dizer que das desgraças do Brasil, todos, sem exceção, têm a máxima culpa. Porque não há nenhum partido relevante, e mesmo os irrelevantes, que se tenha portado nos últimos meses ou no último ano e tal, na política brasileira de uma forma responsável. Desde os partidos que derrubaram a Presidente Dilma por causa de uma pequenina questão que de facto não tinha a gravidade constitucional para fazer um impeachment, ao PT, que fez durante anos e anos um assalto ao Estado em grande escala, até ao candidato, até à direita, que achou que as pessoas, quando se iam fartar do PT, iam votar na direita moderada, e os candidatos da direita moderada, todos juntos, tiveram para aí 10%. E com isso tudo... Ao próprio PT, que decidiu continuar a fazer o beijamão ao Lula até às vésperas das eleições. A eleição da primeira volta das eleições. E estamos perante esta... Jair Bolsonaro, por pouco, não foi eleito presidente logo à primeira volta. Nordeste. Teve 46% dos votos. Por mérito dele ou por demérito daqueles que o combatem? Quem tem 49 milhões de votos, ou lá o que foi que ele teve, tem mérito no sentido que os conquistou. Mas é verdade que o Brasil estava numa situação em que uma figura deste género teria sempre... Vocês estão-se a tocar na minha... Não. Estávamos perfeitamente a fazer isto sem ninguém reparar e tu vens e denuncias. Temos que explicar agora. É o Bolsonaro. Por mim não explicamos. Não explicamos. Fica assim no ar. Fica assim, no ar. Eu toco em quem eu quiser. Muito bem. Vem o senhor Pedro Mexia. Estou muito bem. Olha, não, ele está a falar do Bolsonaro e, portanto, como vocês estão a fazer avanços, ele diz... Isto com o Bolsonaro não seria permitido. Com o Bolsonaro não dá, não é? Não dava. Isto no Brasil vai acabar. Mas aconteceria, assim como na Europa, há um problema que se chama imigração e todos os candidatos, muitos candidatos em muitos países têm beneficiado do problema imigração à direita ou à extrema-direita, a Marine Le Pen, o Salvini na Itália, o Viktor Orbán na Hungria, etc. A questão, por exemplo, da criminalidade e da corrupção beneficiaram quem se apresentasse vindo de fora como contra o que está. E o PT está lá há 4 eleições. E Bolsonaro beneficiou disso com um discurso realmente que é praticamente inaudito em alguém com o apoio que ele tem neste momento. As coisas que ele diz sobre negros, sobre pobres, sobre homossexuais, são coisas que não se dizem nem na extrema-direita europeia. Quer dizer, estamos a um nível já bastante lunático. Nem o Trump, pode dizer. Nem o Trump diz algumas daquelas coisas. Boa parte da extrema-direita europeia tem líderes homossexuais. Exatamente, é verdade. Há aqui uma questão que é...
a interrogação sobre como é que se compatibilizam dois factos aparentemente contraditórios entre si. Por um lado, a enorme rejeição do PT, que foi notada nos resultados e que foi muito propalada por muitos eleitores. O PT de Lula da Silva. Por outro lado, o facto de Lula, enquanto não foi impedido judicialmente de ser candidato a estas eleições, liderar todas as sondagens. Há aqui qualquer coisa que não bate certo, Pedro Mexia. Sim, mais do que... Na verdade é menos estranho do que parece, porque na verdade o que acontece é que Lula tem uma coisa que a Haddad não tem e que Dilma também não tinha. Dilma, aliás, que candidatou ao Senado e que não foi eleita. Que é carisma. Lula tem carisma, indiscutivelmente tem carisma, tem uma história pessoal cativante, digamos assim. Candidatou-se várias vezes perdendo até finalmente ganhar. Portanto, o ódio ao PT não atinge por completo e em toda e também há outra coisa, a sua dimensão. Sim, mas também há outra coisa que tem a ver com a razão pela qual o Lula ganhou também, não foi só a questão da sua, digamos assim, narrativa pessoal, foi o facto de ter libertado muita gente da pobreza. Muitos deles voltaram-se contra ele, aliás, há até filmes interessantes brasileiros dos últimos anos sobre isso, das pessoas que, tendo passado das classes baixas para a classe média, se viraram à direita, como algumas pessoas gostam de dizer. Eu acho que é um pouco mais complicado do que isso. E, na verdade, o que agora não se sabe é a quem é que a Haddad quer buscar os 17 milhões de votos que lhe faltam. Os politólogos têm dito que só o caso português, em 86, as eleições feitas do Amaral, Mário Soares bateu... É que o segundo candidato com uma distância tão grande, o segundo classificado, acabou por ganhar ao primeiro. Só que não sei quantos milhões de votos, ou quantos votos é que Mário Soares recuperou. A Haddad tem que recuperar 17 milhões. Não é só isso. É que aí realmente a direita estava toda no Freitas, não é? Sim. E aqui a direita ainda não está toda no Bolsonaro. Está praticamente toda, não, mesmo não dizendo... Não, ou seja, a direita que esteve... A direita moderada. Ainda há votos... Não podes esperar que a direita votos, moderada por exemplo, em Alckmin, vá votar no Haddad. não vão passar todos para Fernando Haddad, não é? E em 86 a direita estava toda com o Freitas logo na primeira volta. Portanto, Só contam, se calhar, os de Alckmin, porque Marina Silva desapareceu, explodiu por completo. 1%, como é que é possível? Ter feito a primeira volta um plebiscito a Bolsonaro com a campanha Ele Não... serviu para evitar que Bolsonaro ganhasse à primeira volta ou, pelo contrário, deu-lhe mais força e uma maior projeção eleitoral, João Miguel Tavares? Eu não acho que tenha dado maior projeção eleitoral. Acho que simplesmente que as pessoas... Tornou o centro da questão eleitoral. Mas já era. Isso utilizou-se os mesmos argumentos com o Trump. Não acho que seja esse o problema. Acho é que as pessoas dão-se mais importância do que aquela que têm. O Chico Buarque vir dizer votem neste, ou o Caetano Veloso, ou a Isabel Moreira, não tem qualquer espécie de importância. E isso... Isso, aliás, viu-se nos Estados Unidos. Viu-se nos Estados Unidos. Não tem importância. Atenção que eu ainda hoje assinei um texto de apelo ao voto contra o Bolsonaro. Então, em princípio não se preocupem, está tratado. E é verdade... O que isso mostra é que sim, que a diferença gigantesca, viu-se muito nos Estados Unidos, entre a opinião pública e a opinião publicada é enorme. E é verdade que para as classes baixas descontentes, ou mesmo classes médias, estas figuras, não é? As figuras ilustres, e nessas figuras ilustres incluo já hoje em dia mesmo pessoas da comunicação social, que muitas vezes, só por serem de esquerda e escreverem textos supostamente a defender os pobres, acham que são porta-vozes deles, ou acham que eles próprios são pobres. Não são. E são olhados como uma elite que evidentemente que são. E isso parece-me que aconteceu no Brasil. Mas não é por isso, quer dizer, houvesse ele não, ou houvesse ele sim, é indiferente. Aquilo, evidentemente, é um turbilhão que existe na sociedade que está profundamente descontente. E que entre o Haddad e o Bolsonaro, entre continuar o PT ou arriscarem num maluco com um discurso fascista, preferem o maluco do discurso fascista por uma razão que eu acho muitas vezes que também não é suficientemente valorizada, que é a questão da Venezuela.
A Venezuela está ao lado do Brasil. Não é? Funcionou como vacina anti-PT. Quer dizer, a Venezuela está ao lado do Brasil. Quer dizer, há venezuelanos a querem entrar no Brasil. Sim, aliás, foi usado na campanha a toda a hora, o fantasma da Venezuela. E esse fantasma da Venezuela é mais forte. O fantasma da Venezuela é mais forte do que o fantasma fascista para os brasileiros. Há uma clivagem de opiniões interessante em relação ao modo como devem ser encarados os eleitores que votaram em Bolsonaro. Quem vota num fascista é fascista, Ricardo Araújo Pereira? Carlos, muitas vezes é. Eu tenho dúvidas, acho difícil concluir que toda a gente que votou no Bolsonaro é fascista. Eu acho que é possível, por exemplo, e não estou a comparar as duas coisas, atenção, muito longe disso, mas, por exemplo, eu não sou marxista-leninista e voto muitas vezes no PCP. É possível... Mesmo marxista... Bem, continua. E, portanto... a questão aqui é a seguinte, eu acharia muito bizarro se de facto, como tudo indica, Bolsonaro vai ganhar, e há pessoas de facto que estão a fazer essa leitura, que é uma leitura bastante... Eu não sei se as pessoas já perceberam como é que isto da democracia funciona, porque há pessoas que estão a dizer assim, pois agora era o que faltava, não é? Era o que faltava, dizem as pessoas. Era o que faltava. Então agora quem perde as eleições tem responsabilidade na derrota? Sim. Se é assim que funciona, não sei se têm reparado, mas muitas vezes a seguir a derrotas eleitorais os líderes demitem-se. Porque, de facto, falharam. Ora, para o Bolsonaro ganhar, alguém falhou. Assim como nos Estados Unidos, para o Trump ganhar, alguém falhou. A gente dizer, não, a Hillary não teve culpa nenhuma, foi uma excelente ideia não ir aos estados do Rust Belt, que depois se vieram a revelar decisivos para ela perder, foi uma excelente ideia. Há dois planos aí, um plano tático, sim, de conduzir uma campanha, mas e outros? E depois o plano das ideias que não são aceitos ou são aceitos, não é? Mas no plano das ideias, eu também queria falar do plano das ideias. A questão é, este discurso de que não há culpa nenhuma, a questão é, basicamente contra um fascista ou um protofascista, não há hipótese nenhuma. Este Bolsonaro está na política brasileira há já bastante tempo e sempre disse este tipo de coisas. Portanto, pelos vistos, foi possível ir derrotando Bolsonaro ao longo dos tempos. A questão aqui é, há um problema que é, se a gente diz, não, isto era impossível. Era impossível porque os americanos são racistas e os brasileiros são fascistas. Essa teoria que pretende desculpabilizar, de facto, os democratas, que não podiam fazer nada, porque fascistas e racistas são impossíveis de persuadir. Eles têm aquilo lá muito... São cavernícolas que não são capazes de ser persuadidos. Não há nada que esteja ao alcance dos democratas fazerem. Qual é o problema? É que essa teoria não explica porque é que racistas votaram 2 vezes num negro e porque é que fascistas deram 14 anos de poder ao PT. É muito estranho. No caso dos Estados Unidos primeiro, no caso do Brasil a seguir. Só se os racistas americanos estavam muito distraídos. Eu fui votar lá num candidato, por acaso gostei. Obama, chamava-se ele. Obama. Espera aí, depois vem o discurso de vitória. Então, mas é preto. A ver se daqui a 4 anos não me esqueço desta. E depois cometem o mesmo erro, 4 anos depois. E estes fascistas, os fascistas brasileiros, votaram no Partido dos Trabalhadores presidido por um operário. Não sei que tipo de... Não sei se era alguma coisa que lhes estavam a pôr na água ou assim, que os fez... A questão aqui é... parece-me que a luta contra o Bolsonaro e contra o Trump, curiosamente, a tendência foi travar um debate moral. Foi o senhor... o que o senhor diz das mulheres, nos 2 casos, é deplorável. E é, de facto, deplorável. O que o senhor diz sobre negros, homossexuais, etc., é deplorável. E é, de facto, deplorável. A questão é, no outro dia estava a ver o John Oliver e ele avançou com um dado que eu ainda tenho de ir... Por acaso, na internet vi 2 ou 3 sítios que o confirmavam, mas tenho que ir confirmar melhor isso. Porque é tão inacreditável que é, no Brasil, em 2017, houve mais homicídios do que na Europa e nos Estados Unidos juntos. Ora, a questão é, havia um candidato que lhes propunha que lhes prometia segurança. Eu acho que o trabalho dos democratas devia ter sido persuadir as pessoas de que aquela segurança que aquele candidato propõe se faz à custa de coisas bastante valiosas. E o debate devia ter sido político e não moral.
não dizer, pois o que o senhor diz das mulheres é deplorável, sendo mesmo deplorável, mas não sei se na hora de votar... Mas estás a ser bastante simpático para com as pessoas, estás a pressupor que para uma parte grande dessa população o combate ao crime não vale os atropelos às liberdades cívicas. Eu temo que para muitas dessas pessoas elas achem para combater o crime não nos importamos com os direitos. Sim. Para ter segurança não importa. Aliás, ouvimos declarações desse género na rua. Valem o que valem, mas... Eu tenho dificuldade em entender que sejam todos, tendo em conta a história recente, quer do Brasil, quer dos Estados Unidos. Eu lembro-me quando o Obama ganhou primeiro, as televisões todas a dizerem o povo americano a dar uma lição ao mundo. 8 anos depois, o povo ficou burro. Foi naqueles 8 anos, havia miúdos, uma geração fascistas de 12 anos, que ao fim de 8 anos, não, de 10, que ao fim de 8 anos tornaram-se maiores de idade e foram votar no racista. Acho difícil que isso seja assim. E o problema aqui é... eu acho que há umas pessoas que estão a contragosto na democracia. É que entendem a democracia como eu tenho razão, não é? Eu tenho razão, é óbvio que eu tenho razão, e em certa medida tem, e portanto agora há a turba que faça o favor de pôr a cruzinha no sítio que eu indico. Não é exatamente assim. É muito chato, mas realmente quem manda nisto, em democracia, quem manda é a turba. E por isso é de facto preciso ir falar com a turba, ir tentar persuadir a turba. É preciso perceber quais são os problemas da turba. Exatamente, se calhar num país em que há mais homicídios do que na Europa e nos Estados Unidos todos juntos, se calhar a preocupação das pessoas quando vão votar, se calhar a preocupação da segurança é maior do que aquilo que o candidato acha sobre mulheres. Sendo que não é uma preocupação estúpida. Convém também dizer estas coisas. A preocupação com a segurança, tal como a preocupação dos europeus, é um pouco diferente a questão com a imigração, não são em si mesma preocupações estúpidas, têm razão de ser. O que não tem razão de ser é o tipo de respostas que são dadas quer na Europa, quer na América. Exatamente. Pode dar-se por garantido que Bolsonaro vai ser o próximo presidente do Brasil, João Miguel Tavares. A primeira sondagem relativa à segunda volta dá uma vitória a Bolsonaro por 58-42. Não vejo como não, sim. Acho que há 99,9% de hipóteses. Não vejo como é que a Haddad consiga recuperar tudo aquilo. Calma, vamos ver. É um ódio genuíno, atenção. É isto. É uma outra diferença entre o Freitas e o Soares. Ali não havia ódio genuíno. Ali há um ódio genuíno às duas partes. Assim como havia muitas reservas em relação a Hillary Clinton, por exemplo. Portanto, há aqui... Mas ao ponto, por exemplo, quem ouviu os debates e posso dizer à vontade, porque não é uma pessoa também da minha área política, quem ouviu os debates brasileiros, a pessoa ali mais preparada para ser presidente do Brasil era o Ciro Gomes. Pareceu-me claramente o Ciro Gomes. E, portanto, era um voto... E era o candidato com uma menor taxa de rejeição. E era um candidato em quem as pessoas que votaram Lula e Dilma, mas estavam desiludidos com o PT, podiam votar. Essa transferência não aconteceu. Portanto, as pessoas não procuraram soluções moderadas. Exatamente. Nem o PT, em nenhum momento da campanha, procurou alargar o seu espaço político. Coisa de que, aliás, Ciro Gomes se queixou muito. Nestas circunstâncias, a direita que se recusa a escolher entre Bolsonaro e Haddad, e não só a direita, aliás, o próprio Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente brasileiro, perdeu amigos todos. Não está objetivamente a colaborar na ascensão ao poder de um inimigo da democracia, Pedro Mexia? Sim, eu acho que eu percebo perfeitamente as pessoas que estão fartas do PT, compreendo isso bem. Acho que Bolsonaro é uma espécie de bug que não estava nos planos e não vale tudo. Eu acho que há uma espécie de dever de barrar um candidato. Um candidato como aqueles, até porque, vamos lá ver, o PT tem tudo o que nós conhecemos estes anos todos, problemas, e vai continuar a ter, ou iria continuar a ter se fosse eleito. Mas eles até escolheram um candidato por plano B, claro, como a Haddad, que é um candidato bastante apresentável, não é exatamente um perigoso radical. Mas o candidato a vice é do Partido Comunista Brasileiro, e portanto isso é um sinal, isso para um eleitor moderado, também é um sinal de que o PT dá, que não vai, é o PT que quer buscar agora votos a pessoas moderadas com um candidato do PCdoB, porque tem o PCB e o PCdoB, os comunistas estão sempre a zangar-se uns com os outros.
É verdade. Eu sei. Como tu sabes. Portanto, o PT também não deu nenhum sinal nesse sentido. Sim, não deu. Mas atenção, para nós, é óbvio que para nós é claríssimo que é o Bolsonaro, votas no Bolsonaro ou no outro? No outro. Quem é o outro? Não faço ideia, não interessa. Exato. Não interessa muito. Se é um chimpanzé, é no chimpanzé. Ou seja, é um candidato fascista contra o outro. Mas para alguém como o Fernando Henrique ter tanta dificuldade, Fernando Henrique Cardoso, foi Presidente do Brasil, ter tanta, que é um histórico da esquerda, que depois, enfim, mais moderado do que já foi no passado. Amigo de Mário Soares. Amigo de Mário Soares. E ex-amigo de Boaventura Sousa Santos, disse esta semana, meu antigo amigo, não sei o quê, se calhar desamigou no Facebook ou assim. Mas nem Fernando Henrique conseguiu dizer que votava a Haddad. Em França, aliás, a escolha foi a mesma. Era entre Marine Le Pen e o outro. E o outro, é óbvio que o outro tinha que reunir, mas mesmo assim havia gente reticente em dar o apoio ao outro. Entregamos ao Pedro Mexia a pasta de Ministro da Máxima Culpa. Agora o Ricardo Araújo Pereira quer ser Ministro dos Vistos Gold, para os manter ou para os revogar? Carlos, se calhar... com muita pena minha, talvez para os revogar, tendo em conta o relatório que diz que eles são propícios a falcatruas e banditismo. Isto vem a propósito de um relatório... Foi uma surpresa. Nunca me passou pela cabeça. Um relatório apresentado esta semana em Bruxelas, em que 2 organizações não governamentais europeias consideram os vistos gold um risco em termos de segurança e um facilitador da corrupção, tanto a nível nacional como a nível comunitário. Mas quem é que havia de dizer, Carlos? Eu contesto a segurança. Quem é que havia de dizer? Eu fiquei mesmo... O facto de Portugal estar entre os 5 países europeus que obtêm mais receitas com o esquema dos vistos gold explicará porque é que a medida de Paulo Portas ainda se mantém em vigor com a geringonça? Acredito que sim. Assim como o facto dos países que mantêm offshores lucrarem com os offshores explica porque é que esses países mantêm offshores. Aliás, o Carlos disse a palavra exata, que foi esquema. Tudo isto cheira a esquema. Por acaso não tenho a certeza se português é ou não é a única língua em que a palavra esquema tem conotação. Tem uma conotação negativa. É esquemática. É, exatamente. Mas quem é que havia de dizer, Carlos? Ainda por cima, gold. Estes vistos eram... Quem é que aquilo, na verdade, era uma espécie de passe L123 para a sacanagem, para o banditismo. António Costa era disse no debate quinzenal, mas valia a pena. António Costa disse no debate quinzenal que o Governo está a reavaliar estes vistos gold. Acredita João Miguel Tavares que há mesmo vontade política de apertar a malha para evitar os tais perigos denunciados pelo relatório que foi a público esta semana? Ou a promessa de António Costa terá sido só para calar Catarina Martins, que o interpelou a esse respeito no Parlamento? Eu não sei responder a isso. Eu espero que haja mesmo vontade política. Porque é uma coisa, é uma benesse de terceiro mundo dada por um país do primeiro. Bem, é terceiro mundo, mas há 14 países europeus que praticam a benesse, não beneficiando tanto como Portugal, a maior parte deles. Nós somos impecáveis nisso. Mas a mim o que me chateia é que é sempre este jeitinho. É que os vistos gold é mais uma vez a maneira fácil de sacar dinheiro. É sempre isso. É os vistos gold e agora os turistas pagam 2 euros de taxa para dormir em Lisboa. Nunca há uma estratégia para o país. Pega lá, vamos nos sentar aqui e pensar onde é que a gente pode investir à séria para, sei lá, produzir fábricas. Tenho aqui uma ideia bestial para uma Nokia ou para uma Apple. Não, pega, vistos gold. É sempre a maneira fácil de no ano passado, é uma coisa os vistos gold, o investimento obtido com os vistos gold foi de mais de 45 milhões de euros, o que representou, aliás, um aumento de 33% em relação ao ano anterior. Portanto, está bom, o porquinho está gordo. Uma taxa de crescimento de 33%, quem é que não quer? Atenção, mas eu acho que há um problema de marketing, porque mesmo as pessoas, alguns perceberam, não é? Vistos gold, mas se isto se chamasse passaporte mais ou menos falso para fazer falcatruas à vontade, quer no território português, como abrindo uma porta interessante para o resto da Europa toda, talvez a gente conseguisse faturar mais. Mas isso é o que está nos panfletos. Eu acho que os panfletos que eles distribuem em África... Está nas letras pequeninas. Eles detalham. Senhor bandido, temos uma proposta. Na China, sobretudo, não é? Na China, na Ásia. Aqui em África. Subscreve a opinião da eurodeputada Ana Gomes, Pedro Mexia, a eurodeputada Ana Gomes, que descreve os vistos gold como uma forma de venda de cidadania.
Sim, eu acho que uma das questões também... É mesmo isso. Uma das questões também passa por aí, é uma questão de princípio, e que tem a ver um bocadinho com aquele choque sempre que alguns políticos de direita têm entre os valores do dinheiro e os valores da pátria, se quisermos. E, de facto, a cidadania ou a residência, no momento em que a Europa está, e de forma muitas vezes dramática, a rejeitar os pobres, não é? Está a afastar os pobres, alguns deles que vêm para cá para sobreviver, e é um problema muito complicado e para o qual eu não tenho nenhuma solução, mas que é um problema grande e que é um problema chocante, essa ideia de atrair investimento através dessa medida, sabendo nós que são uma parte significativa das pessoas, até os números que vinham na imprensa, é que desses 6.500 vistos gold, quase 4.000 eram chineses. E eu não estou a lançar nenhuma suspeição genérica sobre os chineses, mas estou, evidentemente. Até porque era difícil. Assim, lançares uma suspeição genérica. É muita gente sobre os chineses. Para suspeição genérica. É muita gente, sim. É muita gente, claro. Não, mas o que nós sabemos é que há uma série de casos já, e esse relatório tem a ver com isso, de casos de corrupção, de falcatrua, de lavagem de dinheiro, etc. Que casam maravilhosamente com este esquema que pode ter tido boas intenções. O Ricardo acha que não, mas pode ter tido boas intenções. Acho que é dar dinheiro, sim, mas que levanta problemas, quer de princípio filosófico quase, quer prático da honestidade dos candidatos, que são importantes. O Ricardo Araújo Pereira fica então Ministro dos Vistos Gold. Agora é a altura do João Miguel Tavares se tornar Ministro da Ersatz. Agora também valem ministérios em alemão? Sou eu que tenho saudades do tempo em que se dizia que Angela Merkel mandava em Portugal. Ersatz, em alemão, quer dizer substituto ou sucedâneo. Substituto. A palavra é para levar à letra ou esconde algum trocadilho, João Miguel Tavares? Isto não, é para falar da ERS. Ersatz. Sim, pronto. Está bem visto, sim, senhor. Obrigado. É um trocadilho. Estás muito generoso hoje. Costumas achar que... Quero falar da nomeação do deputado socialista Carlos Pereira. Exato. Para a entidade reguladora do setor energético, a ERS. Exato. O que é que vê de questionável na escolha? É porque a ERS é assim que a ERS se transforma num ersatz, que é o ersatz não é só um sucedâneo, é um sucedâneo chunga. Chunga é dizer, olha aqui este tofu, isto parece mesmo um bife do café de São Bento. Não parece nada um bife. Mas isto é tão ofensivo para as pessoas vegan. Peço desculpa. Não, atenção. Além de ser product placement, não é? Eu já comi bom tofu. Comeste bom tofu? Já comi bom tofu. O que é exatamente o tofu? Não faço ideia. Em que árvore nasce não faço ideia. Eu desconfio de todas as comidas que só têm 2 sílabas e 4 letras. Mas, enfim. Pronto. Mas isso não é para falar de bife. Era mesmo para falar... da ERS, do Ersatz, que é o deputado Carlos Pereira. Exatamente. Que, pronto, as pessoas falam logo do dinheirinho. Ela que dá mais um tipo do PS, vai ganhar 10 mil, porque aquilo são os ordenados muito bem pagos lá na entidade reguladora. Mas o que é triste é nós continuarmos. Isto já era assim realmente era assim em 1988, e em 78, e em 2008, e continua assim em 2018. Há gente que diz isto porquê? Porque supostamente aquilo é uma entidade independente. Então, já que é uma entidade independente, o que é que o Governo faz? Vou agarrar num dos deputados da minha bancada, que aliás destacou... Vice-presidente da bancada. Vice-presidente da bancada, que aliás destacou por esse momento memorável na Assembleia da República, que foi o inquérito à Caixa Geral de Depósitos, em que nós ficámos a saber tanta coisa. Portanto, os SMS. Exato, porque ele assinou uma daquelas limpezas mesmo à grande, não é? E agarramos nele e vamos metê-lo na entidade reguladora do setor energético. Ora, para uma entidade independente, é verdade que não diz nada na lei que é proibido. É verdade que o PSD já fez o mesmo. Mas será que esse argumento, há alguma altura que pode parar de fazer? Não é possível aquilo acabar. É porque assim não dá. E António Costa, com uma lata descomunal, diz no Parlamento assim, então mas qual é que é o mal? Então isto não está proibido, os deputados irem para estes cargos. E além disso, a ideia destas entidades é serem independentes do setor que está a ser regulado. É ser independente das EDPs e dizer, não é. Se não era uma secção do Ministério, ficava numa Secretaria de Estado.
Não é. É para ser independente das duas partes, dos regulados e do governo. É para isso que serve. E aquela resposta de António Costa mostra muito bem aquilo realmente que é a visão socialista do Estado, que é: venha cá que nós tratamos disto. A CRESAP, que é a entidade do Estado encarregada de assegurar a transparência e a isenção das nomeações para altos cargos da administração pública, deu um parecer favorável à nomeação deste deputado do PS. Parece-lhe que isso é o aval necessário para que António Costa possa dizer, como disse no Parlamento, que está à vontade com a escolha de Carlos Pereira, Pedro Mexia? Formalmente pode ser, mas a questão é esta que o João Miguel disse, que é... Isto é o hábito, de facto. O PS e o PSD passam a vida, quando lhes são apontadas nomeações duvidosas, em vários graus de dúvida, dizem: então, mas os senhores fizeram o mesmo. E, em geral, é verdade. E o assunto morre, não é? E vivemos nisto há 40 anos, não é? E quando não é o PSD e o PS, é também o CDS, etc. E quando for grande, o Bloco também lhe há de acontecer. Mas realmente, com o vice-presidente da bancada do PS, por um lado, e por outro lado, com o facto de, nessa aprovação que ele obteve, também há uma dúvida sobre o seu currículo profissional, sobre se ele é a pessoa mais adequada. Isso eu diria que, em geral, o ponto número um. Há o problema do melindre político e há o problema: é ou não a pessoa mais adequada? Se calhar, se esse último fosse absolutamente transparente, como pelos vistos não é sequer para a CRESAP mais evidente, o outro até se dispensava. Como já foi referido, em resposta a este burburinho, ao burburinho gerado por este caso, o PS veio lembrar casos em que, no passado, deputados e figuras do PSD, mesmo deputados, foram nomeados para entidades reguladoras. Como é que vê este jogo de empurra, Ricardo Araújo Pereira? É um clássico da política portuguesa. Este menino é que começou. Vocês estão a fazer uma coisa mal. Vocês também fizeram. E é isso, era aquilo que o João Miguel estava a dizer. Isso tem muita tendência para se eternizar. Eu acho que aqui fazia falta uma coisa contraintuitiva, porque integrar este tipo de organismo, eu colocaria lá gente de outros partidos, porque é o tipo de organismo que depois vai ter de decidir sobre taxas e coisas assim. E as pessoas vão dizer: estes bandidos, quem é que lá está? É tudo gente do PSD. O PS, se fosse esperto, punha lá, enchia aquilo de gente de outros partidos. O João Miguel Tavares fica assim ministro da ERSAT. Estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. Uma semana marcada pela demissão do ministro da Defesa. E o Pedro Mexia declara-se descortinado. Isso quer dizer que, com a demissão de Azeredo Lopes, já começa a dissipar-se a bruma, ou a névoa ainda é muita, Pedro Mexia? Não, a bruma é absoluta. Nós não continuamos a não saber nada. O grande problema foi que tivemos até hoje um ministro que sabia tanto como nós. Diz ele? Diz ele. Isto é a melhor das hipóteses. Antes do ministro se ter demitido, esta semana já tinha havido vários desenvolvimentos importantes. O protagonista da semana foi o ex-chefe de gabinete de Azeredo Lopes. Conseguiu perceber, atrapalhado em volta do memorando que foi entregue no Ministério da Defesa, mas que desapareceu do Ministério e que o ministro não esclareceu ainda se leu ou não? Não, é que o ministro demite-se para evitar o desgaste das Forças Armadas. Exato. Supostamente o desgaste que ia começar a aparecer agora. Não é? Ora, isto foi tudo uma história de desgaste. Um dos principais responsáveis pelo desgaste foi ele próprio, com aquelas declarações todas, que nós já muitas vezes aqui fizemos o resumo no programa, sei lá se roubaram, ainda bem que recuperámos tantas armas, essas coisas todas. E depois tivemos esta sequência de declarações de mas nós nunca fomos informados disso. Foi. Pois foi. Mas eu entreguei um relatório. Foi. Eu olhei para ele, mas não vi nada. Não descortinei. Mas está no computador. Mas o computador foi desformatado. Mas entreguei em papel. Foi. Mas olha, eu não reparei nisso. E não está no Ministério da Defesa. Não é possível este grau de desgaste. As Forças Armadas, não estamos a falar de uma Secretaria de Estado qualquer patusca. Estamos a falar de um dos elementos fundamentais de um país, que são as Forças Armadas. Recapitulando, tomei aqui uma nota breve, só em relação a esta semana. O Major Brazão, inspetor da PJ Militar, confessou que a recuperação das armas roubadas foi encenada. Isto já tinha sido na semana anterior.
diz que deu conhecimento da encenação à tutela, ou seja, ao Ministério da Defesa, numa reunião com o então chefe de gabinete do Ministro da Defesa, a quem entregou um memorando com os detalhes da operação. O ex-chefe de gabinete garante não ter descortinado, vou citá-lo, qualquer facto ou irregularidade que indiciasse o encobrimento no furto de tanques. O Major Brazão entrega o tal memorando à Justiça, ou comunica à Justiça que o tem, vai entregá-lo na próxima terça-feira, e, entretanto, o general ex-chefe de gabinete confirma que, sim senhor, o memorando lhe chegou às mãos, mas oficialmente não há rastro de tal documento no Ministério da Defesa. O Ministro, perante isto, diz que não soube de nenhum encobrimento, não revela se teve conhecimento do teor do memorando e demite-se. É este, mais ou menos, ainda o filme. bem, senão qualquer dia as Forças Armadas começavam a estar desprestigiadas, não é? Era. Começava a haver um certo desgaste. Mesmo quase. Felizmente isso foi evitado in É extremis. possível que isto vá ter mais episódios que os morangos com açúcar. E com muita Vou voltar. emoção. Se calhar é para fazer frente a Mas esta não tem novela tantas longa. miúdas gigas, mas tirando isso é interessantíssimo. O descortinar é que tocou os sininhos, porque o descortinar foi alguém que fez Para o disparate. dicionário. E É fácil. utilizou uma palavra, é um bocado, não descortinar é o equivalente ao miúdo que diz ao pai que ela já repartiu-se. Não, foi ele que a partiu. E, portanto, houve qualquer coisa que funcionou terrivelmente mal. E ainda não sabemos exatamente. Saiba ou não saiba, Como? não, se sabe, é de uma gravidade extrema. Se não sabe, no limite, para usar a expressão dele, no limite era indiferente temos ou não temos ministro, porque em nenhuma das fases do processo ele soube mais do que nós. Poderá haver aqui outros encobrimentos a encobrirem aquilo que realmente se passou no caso das armas roubadas em tanques de Ricardo Araújo Pereira. É muito provável, Uma Carlos. matriosca de Isto encobrimentos. porque aqui, o que eu comboinho. gostava era que este senhor viesse dizer: sim, senhor, eu recebi o papel a dizer que havia encobrimento, mas eu encobri o encobrimento. Ao não confessar isto, ele está a encobrir quem encobriu o encobrimento. E isso começa a dar-me dor de cabeça. Eu pensar, espera, quem é que está a encobrir agora? Foi este já encobriu. Quantas vezes é que este já encobriu? E a questão é essa. Vê alguma possibilidade? É uma suruba de encobrimento. Vê alguma possibilidade de, por meio de mal-entendidos sucessivos, toda a gente poder estar a falar verdade neste caso? Não, cara. Eu acho que é como ganhar o Totoloto. Eu acho que é tão improvável. É muito improvável uma pessoa estar a dizer a verdade, quanto mais todas. E, portanto, o que há aqui... Atenção, eu acho que António Costa fez escola com aquela... Quando ele foi visitar o Sócrates e à saída disse a célebre frase... Maravilhosa, a melhor frase do mandato. Ele está a lutar pelo que julga ser a sua verdade. Portanto, não é estar a lutar pela verdade, é estar a lutar pelo que julga ser... Imagino o Sócrates a ouvir isso no telejornal. Sim, é que nem sequer Deve é, ter sido nem palavra sequer é pelo meia-noite. que julga ser a verdade, é pelo que julga ser a sua verdade. Portanto, há aqui uma série de filtros entre o Sócrates e a verdade que indicam que realmente há muito caminho a percorrer. Este senhor do descortinar, o que ele disse foi: não, eu realmente recebi um memorando a dizer que aquilo tinha sido encoberto, mas não descortinei. É por isso que faz falta português nas aulas. Faz falta. Este senhor conseguiu ler um documento em que lhe era dito: olha, houve aqui um encobrimento, e ele: não topei. Sabes porquê? Mas porquê? Porque nas aulas, eu tenho dito isso já muitas vezes, e realmente o Ministério da Educação ou não vê este programa ou acha que eu sou um palhaço. Das duas, uma. Que é a maneira como o português é dado, muitas vezes, seria suficiente para repelir os alunos até da leitura da Playboy. Porque a Miss Dezembro gosta de passear a cavalo e de banhos de espuma. Onde é que está o sujeito desta frase? Só que os miúdos diriam: epá, eu para isso vou ler os Maias. E, portanto... O sujeito gostava de ser eu, diz o miúdo. E a questão é esta: é, provavelmente, este secretário de Estado, ou como é que se chama, este chefe de gabinete, teve português desta forma e agora não sabe ler, não sabe ler o documento. Já uma vez não recebi um livro por causa disso, porque recebi um aviso de recepção, fui aos Correios e tinha perdido o aviso. Mas disse que eu tinha, que devia estar lá registado, e a senhora disse: mas recepcionou o aviso? E eu disse: sim, recebi. Mas recepcionou? Eu: sim, recebi. E recusei-me a dizer que eu não recepciono coisas, nunca recepcionei nada. Mas devias recepcionar. Nunca recepciono, nada.
Não faço isso. Isto continua a ser um caso político ou com a admissão do ministro passa a ser apenas um caso judicial? Claro João Miguel que não. Tavares. Espero que não. Desertinhos estavam ao governo que isto não fosse um caso político, mas como é que não era um caso político? Aliás, Já se demitiu o ministro? Pois, mas demitiu-se o ministro, mas para proteger as Forças Armadas. Mas é que isso é que é extraordinário. Aliás, o Azevedo Lopes começou por não ter qualquer espécie de responsabilidade, porque, se bem se recordam, os paióis não era ele que estava a guardar os paióis. Depois, de repente, descobre-se que é a Polícia Judiciária Militar que tem envolvida disto. Mas o Azevedo Lopes também não tem qualquer espécie de responsabilidade, porque o Exército tem a sua autonomia. Depois descobre-se que é o seu chefe de gabinete que está enterrado nisto. E ele também não tinha qualquer espécie de responsabilidade, porque ele não falava pelo seu chefe de gabinete. Ele disse mesmo isto. E bem, eu não sei sobre o que é que ele tinha responsabilidade. Eu acho que era tipo pela caixinha de clipes que tinha na sua casa. Tipo, aquela caixinha de clipes não saía da ordem. E atenção, ninguém toca na minha caixinha de clipes. Era a única responsabilidade. E há alguma notícia sobre alguma falcatrua com essa caixinha? Mas aposto que se tu fosse lá e te picasses no dedo, a responsabilidade Não também já era era dele. Não era. Bom, isto vai ter mais episódios ainda e vamos analisá-los em semanas futuras. Está esclarecido porque é que o Pedro Mexia diz sentir-se descortinado. Quanto ao Ricardo Araújo Pereira, agora temos de acelerar o passo. É melhor, é. O Ricardo Araújo Pereira declara-se cariado. E dói? Não dói muito. Não? Qual é o dentinho afetado, Ricardo Araújo Pereira? O problema do dentinho, sim. Estás a fazer um trocadilho com Paulo Dentinho? Com Paulo Dentinho, sim. Paulo Dentinho. O Diretor de informação da RTP. Diretor da informação da RTP. Paulo Dentinho pôs o lugar à disposição e foi afastado do cargo pela administração da televisão pública na sequência de 2 posts que escreveu que ele fez no Facebook. Não, nos tweets são no Twitter. Não se pode pôr tweets no Facebook? Não. Mais uma razão para eu não ir para lá. Já tem mais respeito pelo Facebook, agora que já despede diretores de informação? Não, para já eu tenho dúvidas que tenha sido o Facebook a despedi-lo. Segundo, eu acho que as pessoas continuam a achar... Quer dizer, se foi o Facebook a despedi-lo, acho mal. Quer dizer, acho realmente uma coisa aflitiva. Que uma pessoa, por causa do que diz no Facebook, seja despedida. Mas eu acho que as pessoas continuam a achar que o que escrevem no Facebook é uma coisa que estão a dizer em privado a uns amigos. Para já a palavra amigos no Facebook não significa o mesmo que significa cá fora. A não ser que as pessoas tenham 500 amigos, não significa a mesma coisa. E, portanto, aquilo que se escreve lá, ainda por cima é por escrito, fica escrito, não é a mesma coisa que estar a dizer a um amigo num restaurante, mandar uma boca qualquer. Segundo, portanto, só por ordem, por partes. Se ele foi demitido por causa de posts no Facebook, acho mal. Acho até perigosa esta inclinação agora para... o que é que o senhor disse no Twitter? Rua do seu emprego. Acho muito inquietante. Bem, depende do emprego. Está bem, mas ainda assim, mesmo tendo em conta, mesmo sendo este. Depois, ele disse, não, isto não tinha nada a ver com o Ronaldo. Isso não é possível. Não é possível. Ele escreveu nos posts, há violadas de primeira, violadas de segunda categoria, violadas de terceira categoria, etc. Depende do estatuto delas, mas sobretudo do estatuto deles. Questão de perspectiva. E depois também num outro post, e se o violador tiver a auréola de herói nacional, é puta de certeza, no mínimo dos mínimos, uma aproveita sem escrúpulos algum. Logo... Exato. Não era de todo sobre Cristiano Ronaldo, não era de todo. Quer dizer, talvez o chefe de gabinete do Azeredo leia isto e não descortine que é sobre o Cristiano Ronaldo. Agora, qualquer outra pessoa alfabetizada diz, eu sei do que é que estás a falar. Quantos heróis nacionais é que temos? Que pode ser que seja dirigido a outro. Sim, Às tantas é sobre as armas de tanque. Se calhar é sobre estas recentes violações do Camões que foram agora descobertas. Mas a questão aqui neste caso, é uma coisa curiosa, que é, o Cristiano Ronaldo não foi condenado, nem sequer está acusado ainda. Esse é o primeiro ponto. Segundo, a senhora não é pega por dizer aquilo. Nós fizemos aqui a resenha dos comentários cavernícolas à senhora. Então ela vai para o quarto, como se para o quarto fosse um livre passo para isso. Esse já foi na semana passada. Já foi semana passada. Já falámos disso. Pronto. Vê Paulo Dentinho como uma vítima da liberdade de expressão ou como uma vítima de si próprio, João Miguel Tavares? Eu aqui, infelizmente, voto no si próprio, sim. Acho que sim. Acho que aquilo... Ele tem que ter noção do que escreve. Aquilo são comentários completamente desadequados para quem é diretor de informação. E isso aí não se trata do despedir da RTP. Trata-se de um cargo de confiança dizer, lamento, mas um senhor que é diretor de informação não pode escrever aquilo no Facebook. O facto dos posts terem sido escritos da página pessoal de Paulo Dentinho no Facebook, que não é uma página aberta ao público, parece-lhe que devia
ter sido tida em conta nesta polémica, Pedro Mexia? Sim, mas essa distinção cada vez mais é uma distinção um bocadinho falsa, porque nós temos a quantidade de pessoas que escreveram coisas em páginas para os amigos e que a partir daí veio a público, e uma pessoa que tem um cargo, não estamos a falar do exemplo, que apareceram muitos exemplos e alguns deles lamentáveis, pessoas que foram despedidas, por exemplo, por causa de opiniões que exprimiram nas redes sociais, despedidas das empresas onde trabalhavam, etc. Não é disso que estamos aqui. Estamos a falar de uma pessoa que é diretor de informação do canal público, que tem alguns deveres acrescidos, tem deveres como jornalista, os genéricos, e tem alguns deveres acrescidos. Ora, ele, a comentar o caso com essa linguagem, etc., pôs-se um bocadinho a jeito. Acho que é indiscutível que se pôs a jeito para que isso criasse uma incomodidade na administração da RTP. E as coisas já não estavam boas. Que as coisas já não estavam boas. Isso está bem, isso está bem. É que ainda assim continua a fazer-me confusão uma pessoa ser despedida por ter escrito coisas no Facebook. Pá. Tens uma responsabilidade institucional quando és diretor de informação. Não podes estar a dizer tudo o que vem à cabeça. Bom, quanto ao caso propriamente dito, ou melhor, aquilo que motivou, ou que terá motivado esta demissão na RTP, o caso que envolve Cristiano Ronaldo, seguramente vamos ter mais oportunidades de falar, porque ainda está em desenvolvimento. Já sabemos porque é que o Ricardo Araújo Pereira diz sentir-se cariado. Vamos agora tentar perceber rapidamente porque é que o João Miguel Tavares se declara encornado. Ou terei percebido mal? Será encarnado, João Miguel Tavares? Na verdade é as duas coisas. Então, eu sou um encarnado encornado. Quero falar da música que se ouviu no Estádio da Luz, Exato, no final do jogo Benfica-Porto. Exatamente. E, francamente, eu, como sócio do Benfica, sinto-me absolutamente envergonhado por uma coisa daquelas. Lá está. Olha. Não sei se foi este, mas se não foi este, foi parecido. Ainda por cima eu fui a muitas touradas quando era jovem, portanto eu imagino logo um boi a vir daí na minha direção. E portanto... Eu assustei-me com esta corneta. Sim, não é? Esta corneta É o que a gente foi está a muito ver. inquietante. Lá vem um. E eu foi multado... eu não tenho responsabilidade nisto, mas como sócio do Benfica, que paga É giro, mensalmente eu as cotas... Eu às vezes penso, será que eu aguentava ser forcado? E pelo visto nem a corneta aguenta. Mas para alguém como eu, que paga as cotas religiosamente todos os meses, também porque está por transferência bancária, portanto vai lá, só por isso que é religiosamente. Agora, Mas fazes bem, assim mesmo. Bem, não é? E sinto-me envergonhado por aquilo. Tenho vergonha, e eu quero dizer aos adeptos do Porto lá em casa que é, eu tenho vergonha, peço desculpa naquilo que é o meu dinheirinho mensal, e francamente despeçam-me o tipo que fez aquilo, porque o Benfica já tinha feito uma figura absolutamente triste quando o Porto ganhou o campeonato na Luz, apagaram as luzes e ligaram o sistema de rega. Aí já se sabia que o Benfica não sabia perder, mas pelos vistos o Benfica também não sabe ganhar. O que é que acha mais então, grave, Pedro Mexia? Pôr a tocar um passo doble ou ligar as mangueiras da rega do estádio com a equipa adversária ainda em campo? Não, faz tudo parte do mesmo lado, porque se diz, a essa altura, nessa condenação, diz-se que... A condenação da Federação Portuguesa de Futebol, que multou o Benfica em 765 euros, fortuna, por violação dos deveres de correção e urbanidade. Ora, a última vez que essa criatura, a urbanidade no futebol, foi vista, também foi visto o amor à camisola. Tá bem, mas são ambas... não desvalorizo. Não desvalorizo nada, Só estou a dizer... Porque isto é uma coisa... O FDP, FCLB e tal, mas são pessoas a cantar e João Miguel, a cantar. em que medida é que eu estou a desvalorizar? Eu não estou a desvalorizar. Mas isto aqui foi alguém que deu autorização, não é? Com poder dentro do Benfica, que diz, passem essa música. Mas é uma coisa com uma gravidade enorme. Mas em que medida é que grande parte das atuações, nomeadamente das claques, ao longo dos anos... Eu sei, mas estou a dizer, isto é um contínuo. Em que medida é que, por exemplo, as atuações, algumas delas criminosas, outras pelo menos violadoras do dever da urbanidade, das claques, também não são culpa das direções dos clubes. A urbanidade no futebol foi... Há muito tempo que foi à vida. E o Ricardo Araújo Pereira, gostou da faena? Não gostei pelo seguinte, é a questão do presidente adepto. Porquê que a fórmula presidente adepto não funciona bem? Porque se espera do presidente que tenha um estatuto
que não é admitido ao adepto. Se no fim do jogo um adepto sacasse de uma corneta e começasse a tocar aquilo, eu dizia, sim senhor, se calhar até achava graça. Por exemplo, uma vez eu estava a um jogador adversário que se lesiona no Estádio da Luz e um consócio meu, com os olhos todos raiados de sangue, diz: se ele está a sofrer, o melhor é abatê-lo. E isso tem graça, tudo bem. Uma coisa muito diferente é o Benfica, o clube, dizer aos microfones se ele está a sofrer, o melhor é abatê-lo. Isso já não tem graça, não sei se percebe a diferença. Eu lembro da primeira vez que eu vi as imagens, em 1968, mesmo no fim do Benfica-Manchester United, o Eusébio tem uma oportunidade de fechar o jogo e dar a terceira taça dos campeões ao Benfica. Só que o Stepney defende. E o Eusébio vai lá e cumprimenta o Stepney, aliás, demoradamente. A primeira vez que eu vi aquilo, pensei, o Eusébio vai cumprimentar este Palerma, que nos tirou a oportunidade histórica de obtermos aqui a terceira taça. Só depois é que eu percebi que isto do Benfica é um bocadinho maior do que eu. Ou seja, uma coisa é a minha mesquinhez, a minha pequenez e tal. Mas ser do Benfica... O Benfica, enquanto isso é exclusivo dos benfiquistas? Não, mas o Benfica, enquanto instituição, tem que estar um bocadinho acima. Qual é o problema? É que as referências do Benfica de hoje não me parece que sejam as referências do Benfica. É a autora dos decretos, o Pedro Mexia decreta Washington. Boas notícias de Washington, não dizia isto há tantos anos. Neste caso é o Estado de Washington, que o Supremo Tribunal do Estado de Washington considerou que a pena de morte viola a Constituição por ser arbitrária, racista e não servir sequer os propósitos a que se propõe. E foi o sexto Estado, aliás, o sétimo Estado, sexto, nos Estados Unidos a eliminar a pena de morte, a mesma semana em que a Malásia também anunciou que elimina a pena de morte. E a possibilidade de dizer boas notícias do Washington. E boas notícias do Washington é tão raro. O João Miguel Tavares decreta guerra. Guerra. Mas é no bom sentido, neste caso. É só para assinalar que a Lucília Gago tomou posse com o PGR e ela teve um bom discurso de posse, onde elegeu a guerra à corrupção como das prioridades, evidentemente, do seu mandato, que é importante, mas também disse que Amadeu Guerra, que tem sido uma figura muito, muito importante no TCAP e relacionou com a Operação Marquesa e, portanto, deu a ideia que é para continuar ele à frente e isso é uma coisa muito importante para esse tal combate à corrupção. O Ricardo Araújo Pereira decreta pilinha ou pipi. Pilinha ou pipi. Com uma interrogação. Com uma interrogação, sim. Numa escola do Grande Porto. Do Grande Porto, sim, perguntou a alunos de 9 anos, são 9? Sim, são 9. Tinham um formulário para preencher e uma das zonas dizia: indica por quem é que te sentes atraído? Homens, mulheres ou ambos? Eu não devia... Se calhar devia ser rapazes, raparigas, porque uma menina de 9 anos diz: eu sinto-me atraído por homens. É um bocado... Eu não sei, se calhar... Enfim. Mas eu tenho pena que o inquérito acho que peca por escasso. Homens, mulheres ou ambos? Agora, ok, sim, a gente escolhe mulheres. Loiras, roliças, ou gostas mais de... Que é para depois, a gente ter mais... Eu não sei exatamente para que é que se quer saber isto sobre os miúdos, mas eu gostava que fosse possível a gente chegar ao pé de uma miúda e dizer: tu gostas de mornaço espadaúdo, olha aquele marinheiro, todo bom, gostas de Terezinha. Está concluída assim mais uma reunião semanal, 2 a 8 dias, à hora habitual. Novo Governo Sombra, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.